Muito bem, vamos para a lição de número 13 com o título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Esta é a nossa última lição deste terceiro trimestre e o texto áureo está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o versículo é bem claro. Primeiro, nos sujeitar a Deus. Como nós vamos nos sujeitar a Deus? Fazendo a sua vontade. Como vamos descobrir a sua vontade? Pelas santas escrituras. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa única regra de fé e conduta. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de podermos resistir, né, ao inimigo. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 10. Introdução está dizendo: observamos as lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque e como tem, né, como que o evangelho tem enfraquecido, as pessoas estão fazendo o que? Com que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela seja, haja mistura no meio do povo de Deus. Então, nessa lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja ela só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Então, da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática. Então, as Escrituras é a nossa base, viu? Então, nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Primeira parte aqui, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. No item 1, Cristo o Salvador. E no item 2, né? No item 2, o título é Cristo o Senhor. Então vamos lá. No item 1, Cristo o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a centralidade da pregação de Paulo, a centralidade da pregação de Pedro, né? Pedro diz assim, ó, e em nenhum outro há salvação, lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Então, a centralidade das Escrituras é o nosso Cristo. A própria Bíblia diz lá em Atos 8 e 5 também, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, nós pregamos Cristo, nós anunciamos Cristo. Quando um cristão ou igreja se esfria ou afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Então o que acontece? Outras formas de culto, filosofias, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da pregação. Então, quando se perde, né, a espiritualidade, quando se perde a ação do Espírito Santo, essa renovação da parte do Espírito Santo, entra o que? Entra a tal da inovação. Então que Deus tenha compaixão e misericórdia da sua igreja nesses últimos dias. No item 2 aqui, Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como único Salvador, por outro lado também, jamais ela deve esquecer-se de que ele é o único Senhor. Então Cristo não é só o Salvador, ele é também o único Senhor. Portanto, ele sendo nosso Senhor, significa o quê? Que nós devemos a ele obediência, porque ele é nosso Senhor. Se ele é o Senhor, nós somos os discípulos. Ele próprio disse: não é o discípulo maior que o seu Senhor. Então, tudo quanto ele sofreu, nós também padecemos nesta terra, mas padecemos ao lado dele, que é o nosso ajudador. Isso é uma promessa dele, né? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Está lá em Colossenses 2 e versículo 6. Então, receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, então não é estar de acordo com o ensino dele. E próprio lá em João capítulo 14, lá em João, né, capítulo 14, as escrituras diz assim, que aquele que ama Cristo, o próprio Jesus diz, aquele que me ama, ele faz o quê? Ele guardará os meus mandamentos, ele guardará a minha palavra. E como eu vou guardar os mandamentos do meu Senhor, se eu não observar nas escrituras? Então ela está nos evangelhos, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, estará nas cartas, né, a explicação daquilo que nós devemos fazer. Por isso que a Bíblia Sagrada é tão importante e por isso a Bíblia Sagrada tem sido alvo de tantas críticas nos últimos tempos, né? Como se ela tivesse ultrapassado. Então tomemos muito cuidado com isso, viu? Parte 2 aqui da nossa lição, comprometimento com as Escrituras. No item 1, a Bíblia
Na Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres, né, questionando a autoridade da Bíblia. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, viu? Então, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós é que precisamos nos ajustar à palavra do Senhor. Então está dizendo aqui Mateus 4:4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veja bem, até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, né, faz uso aqui das escrituras para combater as heresias, combater aqui o ataque de Satanás contra ele. Então ele próprio fez uso das escrituras do Antigo Testamento. No item 2 aqui, Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Então veja bem, olha o cuidado. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Então o cristão, o nosso norte, a nossa bússola é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que honrar a palavra de Deus, carregar a Bíblia Sagrada, carrega a palavra do Senhor, viu? Ah, eu tenho ela no celular, pastor, em várias versões, muito bom, parabéns. Ah, eu tenho ela no celular, eu ouço ela todo dia, leio ela todo dia. Sim, mas carregue também o exemplar da Bíblia na tua mão, viu? Para ir para a igreja, no seu dia a dia. Por quê? Porque isso é compromisso com a palavra, estão honrando a palavra do Senhor, tá bom? Na parte 3 aqui, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. E no item 1, o Espírito Santo no plano da redenção. Então o Espírito Santo, né, lá no plano da redenção, Pai, Filho e Espírito Santo, quando planejou todas as coisas, estava aqui, ó, a ação do Espírito Santo. Ó. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. Então é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, da verdade, do juízo, né? Então o Espírito Santo é que traz o homem até Jesus. O Espírito Santo, então, ele leva o homem e apresenta o homem ao Senhor Jesus Cristo, ele traz o homem ao Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo traz o homem à salvação. Então as Escrituras nos exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer a sutileza do diabo. Então o Espírito Santo traz o homem até Jesus e depois que ele traz o homem até Jesus, para que o homem se mantenha em Jesus, é necessário a ação do Espírito Santo diariamente na vida deste homem. Olha só, Gálatas 5, versículo 16 e 17 está dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, muitas vezes, o que o homem quer? O homem quer buscar Deus, o homem quer largar os seus vícios, o homem quer vencer o dia a dia, né? Quando às vezes o homem embriaga, se faz coisa errada, no outro dia tem aquele arrependimento, mas não consegue. Por quê? Porque é somente através da ação do Espírito Santo é que o homem pode vencer o mal, vencer o pecado. No item 2 aqui, a vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que santifica ele para Deus. Então, podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos purifica, é que nos guarda, né? É que nos mantém. A palavra do Senhor também, ela é clara em dizer que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia. Então, quando alguém se entrega ao Senhor Jesus, o Espírito Santo traz ele até Jesus, ele compreende quem é Jesus, então ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo, e quando ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ele então quando ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ele então passa a fazer a vontade de Deus. E ele precisa diariamente, né, dessa ação. Olha só, Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, porque como é que a lei poderia salvar alguém, né? Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em semelhança da carne, do pecado, ou seja, Jesus Cristo veio, né? O apóstolo Paulo deixou bem claro, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então Jesus Cristo venceu como homem,
pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, ele venceu como homem para nos dar a garantia da salvação, ou seja, nós jamais conseguiremos vencer e nós já vencemos, porque Paulo escreveu que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, já vencemos, por quê? Porque Jesus Cristo venceu por nós e o Espírito Santo está dentro de nós, como há aquelas conservas que você, ou pessoas, tem muitas pessoas que gostam, né? Na hora de comer com alguma coisa que está em conserva, aquela conserva faz o quê? Faz com que aquilo se mantenha apto para ser servido. Mesma coisa também quando você vai comprar alguma coisa no mercado e há conservantes naquilo para que ele possa durar muito tempo. Aquilo que conserva a igreja do Senhor Jesus Cristo conserva o homem apto para morar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que conserva é o Espírito Santo. Quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo. Parte 4 e última da lição: comprometimento com a igreja local. A igreja como corpo de Cristo, aqui no item 1. Então, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, a Bíblia Sagrada, ela é clara em dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Agora, para nós termos o corpo de Cristo, nós entendemos que o corpo, cada membro está interligado, está junto, tem uma junção, né? E cada um tem ali cada um tem a sua função. Então, na igreja local, cada um tem a sua função também. Por isso que é importante congregar. E é um perigo, né? A própria palavra desigrejado, né? Essa própria palavra, né? Já torna o quê? Você já percebe que tem alguma anomalia espiritual. Então, se alguém, né, precisar amputar um dedo, amputar, Deus livre guarde, um pé, uma perna, aquilo depois de amputado não tem utilidade. Então, que o Senhor Deus nos guarde e que o Senhor Deus também, né, convença o coração daqueles que estão, né, pregando, né, sobre esta nova modalidade aí que está espalhada pelo mundo, os desigrejados. Então vamos congregar, vamos nos ajuntar. A Bíblia diz que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem profecia, cada um de nós temos algo ali, mas não é apenas um ajuntamento, é a igreja congregando e atuante, né, para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. No item 2 aqui, o lugar e a importância de cada membro da igreja. Então a palavra igreja jamais deve significar templo, então não é a mesma construção. Por isso que os desigrejados, eles ganham força, por quê? Porque usam uma verdade, né? E depois dessa verdade usam alguma coisa que não é verdade. Por quê? É verdade que o templo, né? As quatro paredes são apenas o local que nós congregamos, mas nós em si somos igreja e quando nós nos ajuntamos também somos igreja. Pastor, nós poderíamos nos ajuntar em qualquer lugar? Sim, em qualquer lugar seríamos igreja. Mas quando nós nos ajuntarmos, teria que ter alguém que vai dirigir o culto, alguém que distribui as oportunidades, aquele que é responsável, né? Por ensinar. Então tem que ter uma organização. Então, automaticamente, se alguém for um desigrejado, mas se ele for uma pessoa assim que ama a Jesus realmente, ele vai começar a evangelizar, ganhar almas, alguém vai se juntando para aprender com ele, daqui a pouco ele tem que alugar um salão para comportar todas aquelas pessoas, automaticamente ele se tornará o líder espiritual daquelas pessoas, ou ele será o presbítero, chamado de presbítero ou de pastor, né? Então, ou seja, ou de bispo, então significa o quê? Que há essa necessidade da igreja local de congregar e de aprender juntos, viu? Então, que Deus ilumine a mente de cada um aí nesse sentido, amém? Vamos agora para a conclusão. Conclusão, chegamos ao final desta lição, né? E do trimestre, nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia, é o guia e o auxiliador da igreja. Amém? Vamos para as perguntas. Pergunta número 1. Cite textos bíblicos que fundamentam, né, a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. Então, 1 Coríntios 2:2, Atos capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 8, versículo 5 e muito mais, muitos outros. Amém? Pergunta 2. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, qual o outro lado que a igreja jamais deve esquecer? Jamais deve esquecer o quê?
que ele também é o único Senhor. E ele mesmo falou isso para Pedro, né? Pedro, você me chama de mestre, Senhor, eu sou. Então deixa eu lavar seus pés, senão você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, Senhor, lava o pé, lava a cabeça, lava os braços também. Jesus falou, não, é os pés. Por quê? Porque os pés significavam ali a vida. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu mando, eu comando e você deve me obedecer. E Pedro então se conscientizou, né? E nós a mesma coisa, que o Senhor lave os nossos pés, lave as nossas vidas, que o Senhor mande e comande as nossas vidas. Pergunta 3, se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus, né, como alguns estão defendendo, como defendem alguns, no que ela se tornaria então? Se tornaria num livro comum humano, então sujeita a falhas e, portanto, ela seria passível de correção. Então isso é um erro muito grave. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, viu? Nunca esqueça essa frase do Billy Graham. Pergunta 4, quem conduz o homem a Cristo? O Espírito Santo conduz o homem a Cristo e ele depois mantém o homem ali na presença desse Cristo maravilhoso. Pergunta 5. Cite algumas das sutilezas que estudamos ao longo desse trimestre. Então, estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza, né, das mídias sociais, entre outros. Então, esse trimestre foi realmente maravilhoso, né? E as lições estão aí neste canal à sua disposição para que nós possamos aprender juntos. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Amém.